Boa noite a todos. Eu sou Fernando Torres, professor e geógrafo. Estou aqui no meu canal Geocast, trazendo uma pessoa, mais uma vez, muito especial. Ela é de Beirute, do Líbano, e migrou para o Brasil ainda criança com seus pais, originários da Síria, e militava pelo Partido Nacionalista Social Sírio, PNSS. No Brasil, tornou-se psicanalista e escritora. Dentre os inúmeros trabalhos e pesquisas científicas, escreveu o livro Imigração Árabe, 100 anos de reflexão. Atualmente é conselheira da presidência da FEArábia América, que é a Federação de Entidades Árabes do Brasil. Estou com uma pessoa fantástica aqui. Vou falar que, quando eu comecei o Geocast, seria a minha primeira pessoa para abrir esse projeto. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dela. Boa noite, Claude Fad Rajar. Muito obrigado pelo meu convite. Boa noite, Fernando. Como é que está tudo aí por aí? Faz muito tempo que a gente não conversa, né? Faz muito tempo, mas muito obrigado, tá, por aceitar meu convite. Então, nós estamos frente a uma situação muito difícil, na verdade. Estamos vivendo já há 60 dias uma guerra e um massacre em que o povo palestino está sendo morto à nossa frente diariamente. E tudo isso acontece porque nós estamos vivendo, na verdade, um apartheid dentro de Israel. Nós temos uma faixa de Gaza que é e sempre foi uma prisão a céu aberto. E, em dado momento, essa prisão teve um grupo lá dentro dessa prisão. Vamos lá, comigo, vocês vão acompanhar essa história. Um grupo dentro dessa prisão, que é Gaza, que se chama Hamas, né? Eles pegam e resolvem que vão quebrar as paredes da prisão, porque são paredes de ferro e de concreto. Eles conseguem fazer uma artimanha, um projeto de resistência e quebram essa parede. Eles quebram a parede. No dia 7 de outubro, a resistência palestina em Gaza promove um heróico ataque explodindo o espesso muro e abrindo caminho para o interior de Israel. Tendo silenciado o complexo aparato de inteligência e segurança israelense. Gente, nós estamos falando de um trabalho de segurança que existe ao redor de Gaza, que dificilmente alguém consegue trabalhar aquilo e destruir aquilo. Eles engenhosamente conseguiram, de tão aprisionados que eles estavam dentro daquele gueto, eles conseguiram sair. Saíram, e muitos outros que moravam dentro de Gaza também saíram. Eles conseguiram prender alguns oficiais, alguns militares, né? E foram entrando em 7 ou 8 assentamentos judaicos. Israel levou algum tempo, depois de algum tempo, ela começa a mandar aviões e helicópteros. Ela não reconhecia quem era Hamas e quem era a população. Ela começou a metralhar. Metralhou e matou. Nesta questão toda, entre a saída de Gaza e a chegada israelense, e a morte de alguns do Hamas e da população palestina que entrou dentro de Israel, e dos próprios que estavam ao redor do muro e ao redor de Gaza, dentro dos assentamentos, morreram 1.200 pessoas. No início se falou em 1.400, depois Israel mesmo corrigiu, disse que não, eram 1.200. Na verdade, essa conta nunca fechou direito e nós não temos o relatório vindo do Hamas. Eu pergunto a vocês, se hoje um dos nossos presídios tem uma fuga em massa dele, né? Falar em 10% do presídio foge. Uma autoridade, ela tem o direito de matar os demais presos dentro da prisão? Não, não tem. Humanamente não tem. O que foi que aconteceu entre Israel e o Hamas? O que aconteceu entre Israel e o Hamas é que foram fotografados todas as cenas e coisas carbonizadas, sendo que Hamas não tinha poder de fogo para carbonizar os carros e os assentamentos judaicos do jeito que eles foram carbonizados. Essas fotos e mais várias fake news circularam pelo mundo afora.
dizendo: Hamas atacou Israel. E Israel obrigava a todos os países a responderem a ela, dizendo assim: Hamas, um grupo terrorista dentro do Estado da Palestina, dentro de Gaza, eles atacaram Israel. E Israel tem direito à resposta. Era isso que tinha que ser falado em toda a mídia hegemônica mundial. Toda, até hoje. Se você não fala que o Hamas é um grupo terrorista e não um grupo de resistência, né? E se você não fala que Israel tem direito à resposta, você é escrachado, você é mal visto, você é tripudiado, você é capaz de ser até processado. Claude, deixa eu só entrar nesse assunto rapidinho. As mídias tradicionais, né, a própria direita aqui no Brasil fala que o Hamas é um grupo terrorista. E nós temos que ter um pouco de cuidado com isso, porque é uma guerra assimétrica por parte de Israel. Os palestinos, né, e outros grupos, eles não têm a capacidade militar de Israel. Então, nessa guerra assimétrica com Israel, a capacidade de resistência deles é muito menor. Eles resistem realmente a Israel. Eu vou fazer outra pergunta para você daqui a pouco sobre isso, mas, assim, você trata o Hamas como um grupo de resistência, é isso? Para mim, o Hamas é um grupo de resistência que não trabalhou sozinho, trabalhou com outros 5 ou 6 ou 10 grupos de resistência existentes dentro de Gaza. Para mim, Gaza é uma prisão a céu aberto, né? Do mesmo jeito que a Cisjordânia e as cidades palestinas dentro da Cisjordânia, elas, na verdade, são guetos. Elas não são cidades que você pode sair e entrar porque você tem um muro de concreto cercando todas as cidades. E você tem checkpoints em todos os lugares para entrar e para sair. Você tem o controle da água, você tem o controle da energia, você tem o controle de tudo. E a qualquer momento Israel pode desligar ou ligar a vida para essas pessoas. Então você não tem. Israel não é um regime que quis viver bem com os palestinos. Israel não aceitou em nenhum momento nenhuma das decisões da ONU, a 181, a 193, a 194, a 242, nenhuma resolução da ONU ela foi aceita por Israel ou foi cumprida por Israel. Ela é um Estado, na minha opinião, ilegal, imoral e marginal. E agora genocida. E agora genocida. Porque o que está sendo feito em Gaza, eu pergunto para o meu telespectador, vocês acham que se um grupo de presos se revoltasse, um Estado tem o direito de ir matar os demais presos? É o que está acontecendo em Gaza. Vamos supor que você vai considerar esse grupo de resistentes palestinos lutadores, entende? Como um grupo de rebeldes dentro de uma prisão. Porque eles estavam numa prisão. Eles conseguiram sair da prisão. Conseguiram invadir o espaço de Israel, que era a cidade deles. Aqueles povoados eram todos deles. Então, você tem esse tipo de cenário e o mundo todo fala para Israel, sim, você tem o direito a revidar, você tem o direito à defesa. Ora, também, você tem o direito à defesa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, nós estamos entrando no 3º mês. Não sobrou pedra sobre pedra em Gaza. O próprio povo judeu, no passado, também fizeram ataques terroristas e hoje eles escondem isso. Exatamente. O Haganah, o Lehi. Sim, o Haganah, na verdade, está aqui como Serviço de Segurança Brasileiro. Hoje você encontra nos melhores prédios de São Paulo o serviço do Haganah. E Haganah é o nome do quê? De um grupo terrorista dentro de Israel. Né, que fundou o Estado de Israel, ele e outros grupos. Né? Então, vamos lá. São resistência ou são terroristas? Para mim, são resistência. Para mim, são resistência e estão lutando. E por que isso tudo aconteceu? Isso tudo aconteceu porque o Estado de Israel foi implantado dentro da Palestina e em nenhum momento Israel quer reconhecer que existe um povo palestino. Porque o slogan do Estado de Israel era uma terra sem povo para um povo sem terra. Primeiro, os judeus que estavam na Europa não eram um povo sem terra, eram europeus. Judeus europeus. Judaísmo é religião, não é nacionalidade.
Então, depois que você vai e faz o Congresso da Basileia em 1897, que é o primeiro congresso sionista, ou o segundo, não sei, você entende? Lá eles decidem que eles querem ter um lar judeu. E escolhem poder. Olha, já foi naquela época se falava em Patagônia, se falava não sei aonde, se falava Madagascar, Uganda. vários outros países, e outros queriam Palestina, né? Aí eles não tinham nada que unisse eles a não ser a religião, e eles precisavam de um idioma. Eles foram aprender a falar o hebraico. Alguns falavam Yiddish, outros não falavam Yiddish. Então, na verdade, Israel hoje é uma colcha de retalhos. É uma colcha de retalhos cheia de gente, de todos os lugares do mundo. Vocês sabem que em Israel, 65% da população tem dupla cidadania e tem 2 passaportes? Sim, eu sabia disso. Descobrimos isso agora. Eu conto essa história daqui a pouco para vocês. Ok. Então, tudo começa no começo do século, né, quando os judeus começam a aprender o hebraico, depois do Congresso da Basileia. E aí existe uma coisa na Europa, naquele período de 1915, nós vamos voltar para o passado um pouquinho para entender um pouco essa história. Lá em 1915, você tinha uma coisa chamada doente da Europa, que era o Império Otomano. O Império Otomano, ele, na verdade, se impunha na Palestina, na Síria, no Líbano, no Iraque, na Arábia Saudita, em todos os Emirados Árabes, né? Então, ele era o grande manda-chuva daquele período e estava caindo o Império Otomano. Ele ficou por 400 anos governando aquela região. E, logicamente, as pessoas não prosperavam e as lideranças não aconteciam e as pessoas que pensavam eram obrigadas a sair, né? Como muitos imigraram para cá, e nossa imigração árabe vem do final do século XIX, começo do século XX e se prolonga até hoje. Sírios, libaneses e palestinos vieram para o Brasil. Então, em 1915, o xerife de Meca, Hussein, e o McMahon, né, que é Sir McMahon, que é um representante da coroa inglesa, fazem um acordo. Qual era o acordo? Os árabes entrariam na guerra junto à Grã-Bretanha e lutariam contra o Império Otomano. Ora, os árabes queriam isso porque eles já vinham em várias revoluções contra o governo otomano. Então, o xerife de Meca fez esse acordo, e esse acordo foi cumprido pelos árabes. Em 1916, eles entram na guerra contra o Império Otomano e lutam até 1918. Em 1918, eles vencem essa guerra. Vencem essa guerra, entram em Damasco vitoriosos, né? E, no momento seguinte, entra a Grã-Bretanha e diz assim para eles: destitui o rei Faisal, não faz a promessa. Qual era a promessa? A promessa é: você luta com a gente e nós vamos dar para vocês um estado árabe no leste do Mediterrâneo e no leste do Mar Vermelho. Tá certo? Sim. E essa promessa foi feita em 1915. Tá certo? 1915 foi feita essa promessa. 1916, eles entram na guerra e lutam por 2 anos contra a ocupação otomana. Vencem essa ocupação otomana e declaram vitória em Damasco em 1918. Aí vem o que acontece, os britânicos vêm e falam: olha, infelizmente nada dá certo, nosso acordo não vai dar certo. Mas por que isso? Porque em 1916 existe o acordo Sykes-Picot. Sykes-Picot são um inglês e um francês, dividem aquela região entre eles, né? Síria e Líbano passam a ser da França, Iraque, Jordânia passam a ser da Grã-Bretanha, e a Palestina fica com o governo autônomo independente internacional. Não independente, internacional. Eles já sabiam que ali ia ter alguma coisa, né, de instalação de um outro Estado que não a Palestina, ou que seria dividida. Muito bem. Isso, nós estamos falando de 1918, eles vencem, só que em 16 acontece o Sykes-Picot, em 17 acontece a promessa Balfour. O que era a promessa Balfour? A promessa Balfour, Balfour era um lord, e os judeus, querendo de toda forma
de ter um lar na Palestina, eles pediram para o Balfour fazer a promessa por escrito para quem? Para o Rothschild. Em troca, o Rothschild daria dinheiro para a coroa inglesa. E deu. Eles fizeram uma promessa, nós prometemos um lar judeu na Palestina para vocês. Então, a mesma promessa do MacMahon, ela não pôde ser cumprida, porque foram duas promessas, uma antagônica à outra. Além da partilha da Palestina, das terras árabes, entre França e Inglaterra. Então, não havia, na verdade, uma coordenação do poder de um jeito e um respeito à palavra empenhada. Entende? MacMahon não foi respeitado, né? Não foi respeitado o povo, não foi consultado o povo árabe. Eles foram traídos. A sensação é de traição. E foi assim que aconteceu. Então, como eles foram traídos, depois como é que eles deram? Deram uma compensação para eles e ele passou a ser rei do Hejaz, que é da Arábia Saudita. Então, dividiram a região, ficou França e Inglaterra com os melhores pedaços povoados e a Palestina ficou com um mandato independente internacional, né? E foi quando eles começaram a pensar no lar judeu na Palestina para os judeus, né? Só que nessa promessa, a promessa é que eles iriam para um lar judeu na Palestina, só que tratando os moradores originais da Palestina com respeito e consideração, e esse lar seria laico, não judaico. A ideia, e quem lê a Declaração Balfour, nós podemos depois tentar colocá-la na tela, ou mandar que as pessoas possam pesquisar em algum lugar. A Declaração Balfour ela vai dizer que, com todo respeito à população nativa da Palestina, Inclusive, em nenhum momento é para ser o que foi um apartheid. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição a declaração Balfour para quem quiser pesquisar. Isso é bom. Isso. Claude, eu já escutei que a declaração Balfour, já li sobre isso, que a declaração Balfour, na verdade, era para tirar os judeus indesejáveis da Europa e empurrar eles para a região ali da Palestina. Olha, Nando, essa questão existe, e ela existe em várias. Eu não tenho nenhuma literatura, talvez você tenha, eu não tenho. Mas isso existe sim. Sempre houve uma grande vontade de tirar os judeus da Europa. Por quê? Porque o próprio povo europeu ele era antissemita. Mas antissemita porque ele se achava melhor que eles. Não porque os judeus fossem ruins. Os judeus que estavam na Europa, eles estavam vivendo a vida deles normalmente. Só que os brancos da Europa achavam que eles eram superiores. Né? E aí havia... Bem, muita gente acha que há uma questão com os judeus que eles não conseguem, na verdade, se deixar assimilar. Eu não sei até que ponto, viu? Porque existe uma mistura aí muito grande. Se fala da barriga da mãe judia, que é a mãe judia que dá a pertinência ao judaísmo. Existem muitos que se converteram ao cristianismo, outros viraram islâmicos. Então não dá para você saber com certeza o que os judeus viveram. Só que a ideia da perseguição, né, e do antissemitismo, ela foi usada para apavorar os próprios judeus, para que eles tivessem o porquê de querer uma pátria na Palestina, para eles aceitarem o projeto de colonização, né, e de expulsão de pessoas que moravam em determinada terra para que seja dada a eles. Eles criaram essa questão do Holocausto todinha, ela tem tudo a ver com isso. Tanto que existe uma promessa feita em 11 de janeiro de 1944, né, de um tal de Stern, que ele vai e conversa com o Terceiro Reich, né, e ele põe à disposição, né, uma organização judaica que ela ajudaria o Terceiro Reich a ganhar a guerra. E, em troca, eles fariam com que uma transferência de judeus na Europa para a Palestina e ajudaria ao Estado palestino. Isso existe nesse livro que eu estava te mostrando agora há pouco, que podemos depois colocar de algum jeito, eu te mando a foto, né? Que é a história oculta do sionismo, né? Escrita por um judeu.
por um jornalista judeu, Ralph Scheumann. Ralph Scheumann, na História Oculta do Sionismo, ele fala sobre essa questão. Ela está aqui. Não é da minha cabeça, não fui eu que inventei. E não é antissemitismo. Eu não tenho absolutamente nada contra o judeu. Tenho contra o sionismo e contra o apartheid, isso sim. Então, vamos em frente. Então, existe sim uma tentativa de se livrar, de uma forma assim, de quererem se livrar dos judeus da Europa, e aí foram. Na verdade, eles mandaram embora. E estão mandando embora o máximo que eles podem. Bem, vamos prosseguir então? Sim. Então, nós temos que aconteceu isso, eles foram traídos. Em 1921 já começa a ter uma oposição à presença e à promessa Balfour. Essa oposição vai aparecer na criação da União de Mulheres da Palestina, que começa a primeira organização de resistência palestina. Ela vai nascer das mulheres em 1921. E a partir daí vai, em 1923 é contestado o acordo McMahon e a promessa Balfour, e ainda assim nada acontece. Por quê? Porque o poder econômico que rolava naquela época, a situação toda que se vivia na Europa com falta de dinheiro, era muito mais forte. E os próprios judeus, com o tempo, eles acabaram percebendo que as pessoas que tratavam eles com degradação e que olhavam para eles com olhar como eles sendo, assim, como cidadãos de segunda classe dentro da Europa, eram os mesmos com os quais eles tinham que se aliar. Foi por isso que eles foram fazer aliança com os alemães. Porque eles perceberam que nesse jogo de poder, se eles não se aliam aos mais fortes e eles tendo o poder do dinheiro, eles não iam conseguir um lugar na história. É exatamente isso que a população da Palestina nunca percebeu. Por que ela nunca percebeu? Era uma população que estava vivendo na própria terra. Uma terra toda cuidada, toda arborizada. As pessoas viviam... Gente, Palestina de 1920 tinha universidade dentro de Jerusalém. O melhor nível educacional, né, daquela região toda, Síria, Líbano e Palestina, era dos palestinos. Os palestinos eram os poliglotas, eles falavam inglês, eles falavam francês e falavam árabe. Hoje, voltando agora, isso de 1920, mas se você vai hoje a Gaza, você vai ver que nessa prisão a céu aberto, que é Gaza, o índice de educação da população de Gaza é altíssimo. O número de médicos per capita por região é o maior em Gaza do que na Cisjordânia. Por quê? Porque a população palestina é uma população que gosta de estudar, que está ligada com a terra, que sempre trabalhou com a agricultura, sempre trabalhou com pequenas indústrias, com artesanato, entende? Até chegarem os judeus. Quando começaram a chegar os judeus, eles não se rebelaram. Eles tentaram uma convivência, só que os colonos que vinham de fora, eles tentavam tirar tudo deles. A terra, a plantação, o negócio, a venda das frutas e das olivas, que tentavam quebrar as oliveiras deles, como até hoje quebram, né? Até hoje eles quebram. Uma oliveira leva, às vezes, 400, 500 anos para dar uma boa safra de oliva, eles vão e quebram tudo. É a forma que eles têm de contestação. Então, eu falei um pouco sobre como é que era a vida na Palestina naquele período, da chegada dos judeus, e agora nós vamos pular. Nós tivemos várias guerras de contestação até a partilha da Palestina em 1947. Acontece a partilha da Palestina. Na verdade, não é 60%, é 53% para os judeus, né, e 47% para os árabes. E os árabes não aceitaram. Não aceitaram e começou a guerra. Começou uma guerra, só que o que foi que aconteceu? Os grupos de terroristas Haganah e outros, Stein e outros, começaram a ir de aldeia em aldeia na Palestina, e a primeira que eles pegaram foi Deir Yassin, e mataram todos em Deir Yassin. Todos. Mataram a aldeia inteira. E com megafone, em 1948, isso foi abril de 48, com megafone eles passavam de aldeia em aldeia e gritavam:
Se vocês não quiserem que aconteça com vocês o que aconteceu em Deir Yassin, saiam de suas casas, que é o que eles estão fazendo hoje em Gaza. Saiam de suas casas. E as pessoas saíam, às vezes com joias, às vezes com dinheiro, às vezes sem nada. E 750 mil pessoas foram refugiadas e saíram da Palestina. Isso já na Guerra de 48. 48. Na Guerra de 48. 48. Uma parte foi para a Jordânia, a outra parte foi para a Síria, a outra parte foi para o Líbano, e uma parte foi, não sei, se não me engano, teve uma parte que também foi para o Egito. Então, quando você tem um Estado perverso que está disposto a tudo e está usando todo e qualquer meio para atingir o objetivo, eles atingiram. Nós tivemos, então, essas lutas todas, e aí volta. Em 56 você tem a luta do Canal de Suez, em 67 você tem a Guerra dos 6 Dias, que vai tirar outros 30% do território palestino, e pega um pedaço do Golã, eu acho que um pedaço do Sinai. É a Península do Sinai toda. Toda a Península do Sinai, tem uma parte da Síria expressiva, que é a colina de Golã. Isso. E que continua com eles até hoje. Eles acabam ocupando ali também Gaza, Cisjordânia e a Jerusalém Oriental. Exatamente. E mantém o quê? Mantém 20% para os palestinos. 20%. Aí você tem a resolução da ONU 242, que fala que é para retornar às fronteiras de 48. Só que eles nunca retornaram e nunca... Como eles não acataram a partilha de 182, nem no momento eles pensaram em 2 estados. Tanto que, na partilha, eles falam em Estado Árabe. Na verdade, eles nunca usam a palavra Palestina. Sendo que a Palestina é um território histórico e ela existe em várias histórias, em vários documentos, em vários mapas, né? Em vários acordos o nome Palestina existe, eles evitam o nome Palestina. Eles fulanizam. Eles fulanizam. Como fulanizam agora em Gaza. Por quê? Porque não tem um pingo de respeito pelo ser humano. E tentaram fulanizar em 48, continuam tentando em 56, em 67, em 73 tem uma outra guerra, você entende? Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur, exatamente. E aí depois vem os acordos de Sadat, no Egito, onde devolve o Sinai para ele, e ele faz o acordo de paz com Israel. Naquele período, se a gente for lembrar direito, de 67, você tinha a seguinte figura na mídia, quem quiser fazer uma pesquisa na mídia vai ver isso. O pobre Estado judeu cercado por árabes por todos os lados. Os árabes vão jogar os judeus no mar. Era assim que era vendida a imagem. Do mesmo jeito que agora, a imagem é: Israel tem o direito de se defender. Israel tem o direito de se defender. Naquela época, eram os países árabes que queriam jogar Israel no mar. Então, o que sempre Israel fez foi usar a favor dela, e a favor dela na imprensa internacional, e com o capital que ela tem, e com as corporações que apoiam Israel, ela sempre conseguiu dar um gás e uma força para o texto e para a narrativa judaica dentro da imprensa internacional. Fala-me. É uma comovência para Israel. Já usa comovência, né, para, de certa forma, eu vejo, de certa forma, o imperialismo de Israel. Mas eu queria te falar uma coisa, já que tu fala da parte da imprensa. Eu estive agora participando num fórum, o seguinte: Israel gasta milhões com Iron Dome, que é a parte antiaérea, contra mísseis da Palestina, mísseis do Hamas. Né? E se o Hamas joga 2.000 mísseis por dia, custa cada míssil $15 mil e tal, só que não é míssil, está errado. O que o Hamas faz lá é foguete artesanal, que custa poucas centenas. Então, eles podiam acabar com a pobreza na Palestina com o dinheiro dos mísseis. Não é míssil, isso é uma narrativa errada. Sim. É uma narrativa errada. Totalmente errada. Então, eu vejo, já há algum tempo, por isso que eu fiquei muito surpreso quando eu lhe conheci há alguns anos atrás,
né, de você ser uma voz dissoante da imprensa brasileira. Porque a nossa imprensa ela é uma imprensa repetidora de clichês. E como me acho um cientista, eu sou um geógrafo também de formação, nós não temos que basear em clichês, mas nós temos que buscar a verdade, seja ela independente do lado que esteja. Então, por isso que você me fascinou muito naquela época, nunca mais eu esqueci. Porque você trouxe a quebra de certos clichês aqui para o Ocidente. Nando, te surpreendeu naquele dia a minha entrevista, exatamente pelo que está acontecendo, a mesma coisa que está acontecendo hoje. Sim. Quando eu fui para Bandeirantes para falar sobre a Síria, todo mundo falava assim, o ditador o Bashar al-Assad, que come criancinhas no almoço e no jantar, né? Ninguém tinha uma ideia, e 6 meses antes, um ano antes, o Bashar al-Assad esteve no Brasil e foi recepcionado pela própria Bandeirantes na ocasião. Então, as pessoas simplesmente não têm ideia do que seja. As pessoas não têm ideia do que seja a Síria, o que é o Líbano, o que é a Palestina, entende? O que é a Arábia Saudita, o que é a religião islâmica. Como é que convivem, por exemplo, eu sou cristã, eu não sou muçulmana. Eu estou falando do Hamas, que é muçulmano, mas e daí? Para mim, eles são resistência. Para mim, eu não quero nem saber qual é a religião deles. Para mim, me interessa que eles estão defendendo uma coisa chamada Palestina. Não me interessa de forma nenhuma a religião do Hamas e como é que eles pensam, se eles rezam de um jeito ou de outro, isso não me importa. Eu penso numa Palestina laica, histórica, livre e soberana, em que convivam judeus, muçulmanos e cristãos. É nisso que eu acredito. É por isso que eu luto. Eu acho que a senhora luta Eu acho que isso é possível. Sim, eu acho que a senhora luta pela construção de 2 estados. Não necessariamente. Não necessariamente, porque eu acho que um primeiro passo poderia ser realmente 2 estados. Mas 2 estados em que condições, Nando? Vamos lá. Vamos lá. Que tenha armas para se defender e não só uma equipe de segurança. Então, se é um estado, ele tem que ter um exército. Sim, concordo. Em que o terreno é dele e o subsolo é dele. O subsolo é dele. Israel não quer dar nem o terreno e muito menos o subsolo. Porque essa guerra de Gaza é claramente por petróleo e por gás. E pelo canal de Ben Gurion. Como a própria colocação dos judeus na Palestina foi para isso. Já se sabia naquela época que tinha petróleo naquela região. Do mesmo jeito que se sabia, a partir de 1916, que tinha petróleo no Texas. Já estavam sendo feitas escavações. Eles sabiam que existia naquela região. Eles colocaram Israel lá como polícia dos Estados Unidos e do Ocidente. No início, eles se venderam como polícia da Grã-Bretanha. Eles tentaram se vender como polícia dos alemães antes do final da guerra, porque eles não sabiam quem ia ganhar a guerra ainda. Depois foi com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram o maior poder. Eles se vendem para quem é mais forte. E eles são a polícia realmente do Ocidente lá. E eu me pergunto que tanto interesse tem o Ocidente de maltratar aquela região? Gente, o que eles fizeram com o Iraque, o que fizeram com a Líbia, o que fizeram com a Síria, o que estão fazendo agora com Gaza, o que estão fazendo com o Líbano, com o porto de Beirute, que foi torpedeado, e nós temos quase certeza que foi uma bomba ali. Hoje, você passa em cima do céu de Beirute, você vê ela escura. O Líbano era um lugar totalmente iluminado. A Síria vendia energia para o Líbano e para a Jordânia. Hoje a Síria está na escuridão. Você tem corte de água, você tem corte de luz. Essa é a forma de opressão que está se vivendo hoje. Que o capitalismo internacional, o imperialismo quer impor a determinados países que não aceitam o código de ética do Ocidente. Só que está surgindo uma saída, né, Nando? Eu acho que com esta guerra nós tivemos a morte da ONU, sem sombra de dúvida. Né? Eu acho que a ONU morre e surge no lugar dela os BRICS.
Nós vamos ter os BRICS, e nós vamos ter os BRICS 10, talvez. Mais 10. São 15 países. E com o tempo isso pode crescer, nós podemos pensar numa outra ONU. Porque essa perdeu a serventia. Essa perdeu a serventia. Ela não conseguiu, na verdade, fazer absolutamente nada. Se você permite que um país como Israel faça o que faz há 76 anos com o povo e massacra ele, do mesmo jeito que foram massacrados os armênios na Primeira Guerra Mundial, tem dó, né? E o mundo não faz absolutamente nada. Então, nós estamos frente à falência de um órgão como a ONU e o órgão de segurança da ONU. A própria ONU sabe que ela é impotente. Isso que está acontecendo todo dia televisionado mexe com a nossa própria impotência, porque a gente não consegue saber o que pode fazer para ajudar, para atenuar. É um bicho que está solto e quer sangue, sangue, sangue. Na verdade, Netanyahu sabe que está perdendo, sabe que a guerra não foi ganha, sabe que ele não conseguiu pegar o Hamas e não pegou mesmo, entende? Ele vai ter que negociar para libertar os reféns. Como já vem Ele não quer negociando. perder. Ele não quer mostrar que perdeu, porque se perder, ele vai perder e vai para a cadeia. Gente, veja só, desde o começo dessa guerra, nenhum dos comentaristas do lado da Palestina, do Líbano, da Síria, os que normalmente saem na televisão, foi chamado para pôr o contraditório. Não foi exposto o contraditório em nenhum momento. Nós estamos lendo agora o contraditório a partir do Haaretz, que ele coloca para você que naquele dia 7, 27 helicópteros Apache saíram e foram bombardear e torpedear os próprios judeus. Hoje nós estamos lendo isso no Haaretz. Em nenhum momento alguém pôde ir para a televisão e foi dizer, olha, gente, essas pessoas que estavam em Gaza, elas estavam dentro de uma prisão. Elas estão há 76 anos esperando um Estado e esse Estado não aconteceu. Foi prometido o Estado para elas, em tal data, assim, foi feito tal acordo, foi reconhecido, e não veio. E não vem, porque não querem que venha. Porque não querem que venha. A forma como é tratado o povo dentro da Cisjordânia, vocês não fazem ideia. O acordo de Oslo foi uma piada que transformou a autoridade palestina em polícia de Israel para matar os palestinos. Dentro das prisões israelenses, você tem para cima de 8.000 palestinos presos e muitos com prisão administrativa. Vocês sabem o que significa? Sem nenhuma acusação. Porque alguém olhou para alguém e achou que ele tinha que ser preso e ele era preso sem se dizer e sem julgamento. Você tem crianças, você tem mulheres, você tem homens, você tem cinis dentro das prisões israelenses. Essa é a maior democracia do mundo, gente. A população israelense está revoltada. Você tem uma expressiva parte da população israelense hoje questionando o próprio Netanyahu e no que ele está fazendo. As mulheres que saíram hoje e foram muito bem tratadas pelo Hamas. Nós tivemos libertação de reféns que estavam na mão do Hamas saindo com seus cachorrinhos. O Hamas tratou bem dos cachorrinhos. E quando libertou os nossos prisioneiros palestinos, jovens de 14, 15, 16 anos, saíram com braço e pé quebrado, de tanto que foram maltratados. É isso que Israel faz na Cisjordânia. Neste livro que eu estou mostrando para vocês, que é que fala sobre o sionismo, e que eu quero que vocês leiam, ou pelo menos você, Nando, eu gostaria que você lesse, ele traz relatos de médicos que foram visitar Gaza e Cisjordânia e viram esses jovens quebrados, é como se eles tivessem sido marretados. A médica fala, parece que eles foram colocados dentro de uma máquina de lavar roupa. O corpo todo quebrado. Gente, que maldade é essa? Por que isso? É demais. Esse país que quer ser... Na verdade, é identificação com o agressor. É a única leitura que eu tenho. Eles foram maltratados, então eles agora eles maltratam. Eles se identificam com os nazistas.
Fala, Nando. Eu vejo o seguinte, essa criação do Estado palestino dificultada muito, porque Israel ele tem quase que draconiano, quase que condições draconianas contra os palestinos. O direito de retorno dos palestinos não pode acontecer, a população palestina, que são pouco mais de 5 milhões que estão no exílio, hoje muitos em campo de refugiados, não podem 7 retornar. milhões no exílio. Quanto, por favor? 5 milhões. 10. 7. 7 milhões no exílio. Falei 5, tinha média de 5,5. 7 milhões no exílio. Desculpa se minha estatística fica sempre Sem problema nenhum, nós estamos aqui para trabalhar juntos. Sim, que a geografia usa dado que já está pronto ali. Mas hoje a dona Flor falou 7 milhões. A questão da água é importante, né, porque eles não dividem a água com os palestinos. Né, eles controlam o aquífero de Gaza, por muito tempo controlaram esse aquífero. Eles controlam a questão da Cisjordânia pelo vale úmido ali do Jordão. Inclusive, né, já que falam tanto da Rússia, que a Rússia é uma nação agressora com a Ucrânia, e 50% hoje da Ucrânia está na mão da Rússia, do Vladimir Putin, temos que falar de Israel também, porque a Síria perdeu, a Síria foi invadida e tem desde 67 a parte do seu território, que é chamada de Colinas de Golã, anexada e ocupada por Israel. Sim. E as pessoas elas têm dois pesos e duas medidas. Não, Israel participou diretamente na guerra contra a Síria. Sim, e Israel participou, na verdade, com infraestrutura, com treinamento, curando os terroristas da Al-Qaeda e do ISIS, que eles iam e entravam nos hospitais exatamente ali perto do Golã. A região que era perto de Daraa, etc., é onde eles iam nos hospitais israelenses perto de Golã. Né? Assim como em Idlib, e na verdade, assim como perto de Erbil, no norte da Síria, onde é a região dos curdos. Sobre a questão do Vladimir Putin e a Rússia, nem quero entrar nessa questão, nessa seara, mas ali a gente sabe que desde a Revolução de 2014 do Maidan, né, ali foi colocada a mão dos Estados Unidos para tentar transformar aquilo. Você tinha neonazistas lá dentro. Né? Eles sabiam que ali era uma forma de ele chegar em perto. Putin mandou uma carta para o Biden, dizendo para ele, olha, nós temos um problema de segurança e precisamos discutir essa questão de segurança. Vocês não chegam perto das minhas fronteiras, eu também não vou invadir. Não veio resposta. Esperou-se 1 mês, esperou-se 2, esperou-se 3. As relações econômicas entre Rússia e Estados Unidos permanecem. Estados Unidos continua comprando petróleo da Rússia. Só que na questão da soberania russa e da questão da segurança das fronteiras russas, ela não quer adentrar. Ela não quer dar esse passo. E quer que a OTAN, com o tempo, ela vá chegando mais perto, até que vai invadir a fronteira russa. A Rússia reagiu, né? Invadiu. Certo ou errado, a história depois vai dizer. Só que nós não podemos esquecer do papel realmente dos Estados Unidos nessa questão e na Revolução de Maidan. Dos straussianos, né, que a Victoria Nuland faz parte desse grupo, né? A moça que ia distribuir biscoitos na Praça Maidan. A gente sabe muito bem como é que atua os Estados Unidos, é desse jeito. Eles atuam de uma forma em que fazem com que você provoque uma revolução, entende? Para depois eles estarem com... E aí enche de ONG. Ajuda aqui, ajuda lá, ajuda colar. E com as ONGs eles vão mudando a cabeça das pessoas. ONGs dentro do Maidan, dentro de Kiev, dentro da Ucrânia, ONGs dentro do Líbano, ONGs dentro da Síria, ONGs em todos os lugares, porque são as formas que eles fomentam para fazer os tais dos think tanks, que não são nada de think. No Brasil, as ONGs brasileiras. Está cheio de ONGs aqui que trabalham com os Estados Unidos. E a gente sabe disso. Então, gente, quanto mais esperto nós pudermos ter e saber de onde que veio o financiamento, de onde veio o dinheiro e para quem nós estamos trabalhando. Ninguém está impedido de receber dinheiro de ninguém. Mas, pelo amor de Deus, não se aventurem com as ONGs. Porque é muito perigoso. Porque, geralmente, um país, ele é como se fosse por debaixo do pano, que a coisa vai acontecendo e vai sendo corroído.
né? Porque ele não consegue, na verdade, lidar com os próprios problemas. E não é fácil lidar com os próprios problemas. Não é fácil. Não foi fácil para o governo da Autoridade Palestina, não é fácil para a Síria, não é fácil para o Líbano, né? Não é, ó, governo de Israel. Israel ficou 5 rodadas e não conseguiu formar governo. 5 rodadas, Netanyahu foi e voltou, e foi e voltou. Não conseguiu formar governo. Por quê? Porque é uma colcha de retalhos. É uma colcha de retalhos onde a população de Israel hoje ela não é coesa, ela não formou uma nação, ela não formou um povo. O Hamas, que é um grupo de resistência, ele foi eleito legalmente dentro da Palestina em 2006. Ele foi impedido pela Europa e pelos Estados Unidos e por Israel de assumir o poder junto com a Autoridade Nacional Palestina. Em 2006, a Hamas ganhou a eleição. Por quê? Porque eles já não tinham mais esperança de que a Autoridade Nacional Palestina ela pudesse fazer um governo e dar os direitos dos palestinos. Porque aconteceram os acordos de Oslo e nada se realizou. Os acordos de Oslo eram para eles terem um Estado e terem condições de vida digna, não checkpoints, não muros, não muralhas. Os palestinos estavam vivendo segregados dentro de muralhas, seja dentro de Israel, seja na faixa de Gaza. E agora estão dispersos. Cláudio, tu tem uma ideia de como é que é a Cisjordânia hoje, Cláudio? Porque muito se fala que, Um palco de guerra. além de ser esse palco de guerra, assim, que eu tenho lido, na Cisjordânia você tem lá condomínios de luxo dos israelenses. Sim. Fazendas, condomínios de luxo. Sim. Nada de kibbutz, sim. Todas as cidades que eram palestinas, plantações de oliveira, plantações de limão, de laranja, foram todas destruídas e transformadas em condomínios de luxo. Para quem? Para um grupo de judeus fanáticos, né, sionistas, que vêm e que não trabalham, bicho. Você não está entendendo. Israel é deficitária nesse sentido. Ela vive com dinheiro que vem dos Estados Unidos e das grandes corporações que têm sede em Israel. Eu estava falando para vocês que, em 67, Israel veio com o slogan de que ela era um pequenino, não sei o quê, no meio de um monte de árabes, né? Em 73, nós tivemos a nacionalização do petróleo, né? E começou a ter o petrodólar, e aquela região começou a crescer em 73. Muito bom. O que Israel faz? Ela joga com o projeto de Abraão. O que era o projeto de Abraão? É fazer com que cada país ele ficasse pensando só na sanidade dele e na vida dele e fizesse acordos, cada um por si, com Israel. Então já deixaria de ser um grande mundo árabe para ser um mundo árabe. Arábia Saudita, o Kuwait, Catar, Omã, Bahrein, Emirados Árabes, Egito, Jordânia, Marrocos, Argélia, Tunísia, entende? Eles dividiram e dividindo eles podem coordenar melhor e fazer acordos de paz com cada um deles. E fizeram acordo com Marrocos, fizeram acordo com o Egito, fizeram com a Jordânia, fizeram com os Emirados Árabes e estavam tentando fazer com a Arábia Saudita e não conseguiram, por causa dessa guerra. E fizeram com Bahrein. Não fizeram com o Kuwait, não fizeram com o Iraque, não fizeram com o Omã, não fizeram com o Iêmen, não fizeram com o Líbano, não fizeram com a Síria, não fizeram com a Argélia, não fizeram com Tunis, não fizeram com a Líbia, o Sudão. Então, o que você tem, na verdade, acontecendo hoje é aquele pequenino Estado de Israel, coitadinho, cercado por árabes em todos os lados, e que iam jogar ele no mar, ele se transformou num grande gigante, na maior nação industrializada e com armas e com poderio aéreo em todo o Oriente Médio, e que, ao mesmo tempo... E nuclear também. Nuclear também. A nação nuclear do Oriente Médio. Eles não falam, né? Eles dizem que não, mas eles têm armas nucleares, sim. Tem
Na verdade, é Daimona. Você sabe que um dos mísseis do Hamas agora quase atacou. Caiu quase pertinho. Não sei se você lembra, na minha entrevista da Bandeirantes, eu falei que podia acontecer algum acidente sem querer, e as armas nucleares de Israel, que naquela época ninguém falava disso. E as armas nucleares de Israel estouraram. Porque tem, eles não aceitam, mas eles sabem que tem, tanto que o ministro agora ameaçou soltar uma arma nuclear. O ministro israelense. E ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto. O mundo não reage. Quando é Israel, o mundo não reage. Gente, que loucura é essa? Amanhã eu posso ser processada? E você também, Nando. Não, obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa para ti. Como é que seria um acordo de paz? Porque a região precisa ter uma certa estabilidade geopolítica. Como é que talvez Israel, não com Netanyahu, não, ele não vai fazer isso, mas qual seria? Fala-se de proposta de um Estado, fala-se a proposta de 2 Estados, e eu já acho li que até começa com a proposta de um Estados. Estado. Começa com a proposta de 2 Estados. Sim. E depois caminha para um. Explica isso para a Se gente. eles quiserem uma estabilidade, se eles quiserem. Porque, veja, primeiro, eles terem que abrir mão do apartheid. Não pode ter apartheid. Porque não aceita. Se Israel aceitasse o não apartheid, estava limpo. Israel precisa aceitar que existe um povo palestino e ele tem direitos. Ele tem uma terra. Ele tem fronteiras, ele tem mar. Ele tem que ter armas marítimas, armas aéreas e armas terrestres. Ele tem que ser armado. Por isso que eu acho que essa guerra vai se prolongar. Ela não vai ser fácil. Ela não vai ser uma coisa rápida. Eles têm como ficar dentro dos túneis por 8 meses. Se passaram 2. Isso pode prosseguir por mais 6 meses. Israel está sangrando. Ela está sangrando na fronteira dentro de Gaza, na fronteira sul do Líbano, né? Está sangrando dentro da própria economia israelense. Israel perde muito dinheiro diariamente. Não por causa dos foguetinhos do Hamas. Não. É porque a própria formação econômica dela está perdendo. Não esqueça que grande parte do exército israelense, dos jovens que estão trabalhando agora e estão lutando, eles são empregados em empresas de TI. Essas empresas tiveram que assentir que eles fossem trabalhar e servir o exército. Então, grande massa dos trabalhadores de Israel estão aonde? Na frente de batalha. Isso é um ônus para Israel. Israel prefere esse ônus do que viver bem como palestinos. Ela poderia. Bom, um judeu assassinou Do mesmo jeito, veja só, Nando, do mesmo jeito que eles sabem cativar o mundo com narrativas, eles podiam criar narrativas para trazer os palestinos para o lado deles, se eles quisessem. Mas narrativas em que o respeito e a dignidade fosse de igual para igual. Eles não conseguem ver isso. Não conseguem fazer essa relação de respeito mútuo. Quando passa um cristão dentro de Jerusalém Oriental, perto de um judeu mais fanático, ortodoxo, ele cospe no cristão, bicho. Você não está entendendo. Ele cospe. Nós perguntamos, isso foi perguntado para ele. Eu tenho um vídeo, depois eu te passo esse vídeo. Ele fala, não, isso é uma tradição antiga bíblica. Mas como que isso acontece? Dentro de um mundo civilizado, onde a pessoa mora há não sei quantos anos, vem um cara da Europa, você entende? Morar ali e cuspir em cima de alguém que está... Quem mais apanha nessa história são os armênios, que coincide o horário da saída dos armênios, cristão armênio, né? O cristão armênio sai no mesmo horário que os judeus ortodoxos estão saindo da sinagoga. Um sai da igreja, outro sai da sinagoga. Gente, como você pode conviver assim? Onde está o respeito?
Onde estão os direitos humanos? Vocês querem fazer um país? Façam um país, mas façam um país digno, onde as pessoas podem conviver, onde elas podem se amar, se gostar, casar. Por que não? Um país laico pode casar cristão com muçulmano, muçulmano com judeu, judeu com... Sabe? Pode. É o que eu acredito. É o que tem que ser. Aí vira um Estado só. Aí nem precisa de dois Estados. Esse Estado que seria único no futuro, ele seria o quê? Ele continuaria sendo Israel? Que é, Não sei, não sei. Isso depois a gente poderia ver se é Israel ou Palestina. já chamá-lo de Israel. O nome é complicado. Deixa isso para lá. Quando a gente chegar perto, a gente faz isso. Nesse momento, não vamos discutir essa questão. Eu acho que é a menor delas. Que na hora que Israel pensar que ela pode ter uma convivência, quem está preocupado mais com o nome naquele momento? Sabe? É o que menos importa naquele momento. Naquele pedaço de terra já teve reino de Judá e reino de Israel. Eram dois nomes. E teve filisteus naquela mesma região. Né? Você mesmo passou um mapa para mim que tinha isso. Sim. Reino de Judá, Israel e filisteus. Já tivemos cananeus, hititas, fenícios. O que importa é o respeito ao ser humano. É você olhar o outro como igual. Você ter ele como interlocutor. Considerar que a criança palestina vale tanto quanto vale a criança israelense. Que a árvore plantada por palestino, ela alimenta palestino e israelense e outras partes do mundo. Que o peixe que está em Gaza, ele não é só de Gaza, ele é de Gaza e da Palestina e de Israel. É de judeus, muçulmanos e cristãos. Que o canal Ben Gurion pode ser feito sim, e ali pode continuar sendo Gaza, e pode ser bem administrado por judeus, e por cristãos e por muçulmanos. Que o gás pode ser sim explorado e ser para todos. O dinheiro não precisa ser para um só. Ele pode e deve ser distribuído. Só que nós estamos num mundo, Nando, em que o teu petróleo do Brasil, ele não pode ser dado para a educação, como vinha sendo dado no governo Lula e Dilma. Existem diretrizes que dizem que esse petróleo não é da população, ela é das corporações. Então, não é para você ser feliz. Só os acionistas das grandes corporações, meu filho. Quem tem dinheiro. Você não. Nem você, nem eu, se não tivermos ações e não formos ricos, dentro da leitura deles, nós não servimos. Nós temos que ser discriminados. Eu me pergunto de que civilização ocidental nós estamos falando e se nós não vamos ter uma mudança de civilização, porque você tem uma China que hoje está trabalhando com capitalismo, mas ela tem uma história civilizacional. Você tem uma Rússia que tem uma história civilizacional. Você tem o Oriente Médio que tem uma história civilizacional. O Ocidente não tem essa história. O Ocidente é de plástico e de vidro. E quer impor para a gente as melhores democracias e o modelo democrático do mundo. Como, gente? Como? A imposição deles destruiu a Síria, infelizmente, e destruiu o Iraque. Nando, a Europa só é Europa graças à herança dos árabes na Europa deixada por eles. A Europa não seria Europa se não fossem os árabes na Espanha e em Portugal. O legado árabe de traduções, de filosofia, matemática, de política, de matemática, esse legado árabe fez com que as nações europeias emergissem. Elas eram nada. A Idade Média... Elas eram menos que Gaza hoje. Eles eram menos que Gaza hoje. A Idade Média europeia e a Idade Média árabe é chamada... A Idade Média árabe é chamada de Idade... A europeia é a Idade das Trevas. E a árabe é a Idade do Ouro.
Do ouro, do Ninguém ouro. lembra aqui no Brasil que Damasco... E eu acho que até hoje eles não engolem. Vieram as cruzadas e por trás das cruzadas e vão e voltam, e agora são novas cruzadas. Pelo amor de Deus, né? ninguém aqui, assim, estou falando aqui do Ocidente, ninguém lembra que Damasco e Bagdá foram cidades muito prósperas. E Sim. Bagdá foi o centro... Jericó, ela nunca morreu. Jericó nunca morreu. Foi uma cidade que há 11 mil anos, Damasco nunca morreu. Uma cidade que nunca pereceu. Bagdá, a mesma coisa. E o que nós passamos de filosofia, de política, de matemática, de geometria, de pensadores, de reis e rainhas que se casaram na bacia do Mediterrâneo entre si, os casamentos entre gregos, gente de Homs, gente da Síria, gente de Idlib, gente do Iraque, a troca que aconteceu com o Egito, naquele momento, pelo amor de Deus, onde é que estava a erudição europeia? Não existia, bicho, não existia. Quando a Espanha pôs para fora os árabes, ou eles saíram, ou o império deles acabou, deixaram um legado para a Espanha maravilhoso, de universidades, de formação, de tudo. Não sei se No você... sul da Itália. Não sei se você tem essa ideia, mas os árabes levaram para a Espanha o Tribunal das Águas. Exatamente, o E Tribunal das Águas. quando o Brasil foi dominado no período de 1580 a 1640, da União Ibérica, os espanhóis trouxeram para o Brasil o Tribunal das Águas também. Olha, isso é uma coisa que a gente não conhecia. Tribunal das Águas eu não conheço. Estou aprendendo agora. Trouxeram o Tribunal das Águas. Tem um cartógrafo chamado El Idrizi. Com certeza ele é de origem árabe. Sim, Idrizi, sim. Conhece, né, Cláudio? Sim. Tem até um programa de cartografia chamado Idrizi. O número é indo-arábico, porque os árabes tiveram esse trato com a matemática. Né? Então, assim, é muito importante. Nós, do Ocidente, nós não damos valor a isso, não. Entendeu? Nós não olhamos nós não conhecemos a história do povo. Quando o meu xará, o Fernando Mitre, o Boris, falou que o Hafez e o Bashar eram ditadores e tal, que eles queriam democracia, vocês têm a tradição de vocês que tem que ser respeitada. Sim. A Síria e o Iraque eram muito mais estáveis e muito melhores, assim, quando tinha Saddam Hussein e quando está o Bashar lá. Não ao contrário. Porque eu acho que tanto Israel como os Estados Unidos fazem imperialismo na região. E isso, de certa forma, causa uma grande desestabilização nas populações árabes locais. É muito difícil para o Ocidente entender como é que pensa um oriental, como é que pensa a questão da família, a questão da tradição. Eles só veem a partir do prisma deles. Então, por que a mulher usa o véu? Ora, a mulher usa o véu porque dentro da religião islâmica o véu é importante. E nós vamos respeitar. Do mesmo jeito que existem judias que não mostram a cabeça. O que elas fazem? Elas põem peruca. Tem judias que não mostram a cabeça. É pela religião. Tem judeus que colocam a trancinha e colocam o negócio na cabeça. Isso é tradição. Eu vou desfazer deles porque eles têm essa tradição? Não, não vou. Acontece que o modelo europeu é um modelo fechado, que só serve se for daquele jeito. Aquilo que é igual a mim, se não for igual a mim, não serve. Eles não conseguem lidar com o contraditório, com o diferente, com o plural. Não, essa pluralidade não existe. Ou você lê na minha cartilha e toma o meu chá, e toma o meu refrigerante, e come a minha comida, que é tudo fast food, né? Faz mal. Ou então não serve. Ou então não serve. Você tem que ser igual a mim. Se você não for igual, não, idêntico. Igual pode ser um pouco diferente. Eles querem idêntico. E muitas vezes não dá para ser idêntico. Aliás, quase nunca dá para ser idêntico. Então, onde está a singularidade, onde está a pluralidade, onde está a capacidade de ver o diferente? E respeitar o diferente em você, em mim, no próximo. E aprender com esse diferente. Os poucos que souberam fazer isso dentro de Israel e na Palestina conviveram bem. Nós temos alguns casamentos de palestinos e judeus. Não são muitos, mas tem.
Então, por que que esses conseguiram se aproximar e por que que o governo... Porque o governo é um governo de apartheid, como era na África do Sul. É um governo imperialista. É um governo que não aceita a diferença e o outro. O dia que Israel aceitar o outro, é possível a convivência e é possível a formação de dois estados naquele território. Agradeço a entrevista, a possibilidade, e se tiver algum tipo de comentário, a gente tentar responder depois. Tá bom. Obrigada, Cláudio, Ana. e muito obrigado por você me atender meu pedido no canal Geocast, tá? Mais uma vez vou lhe agradecer. Sempre maravilhosa, sempre muito bem educada, sempre me tratou muito bem. E seja bem-vinda sempre, tá? Muito obrigado. Obrigada a você e sucesso no canal.